noite a todas e todos. É com prazer que nos encontramos aqui mais uma vez no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje, com o tema Subverter o Discurso de Ódio, a reconquista no imaginário da direita populista europeia do século XXI, com a professora doutora em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Católica de Leuven, a professora Cristiane Stalert. Ela também é professora de Estudos Ibero-Americanos e Comunicação Intercultural na Universidade da Antuérpia, na Bélgica. A nossa mediadora hoje é a nossa querida co-organizadora, já conhecida de todos vocês, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que é historiadora e professora da FEFELESH USP, além de ser coordenadora, além daqui, do LEER, também da USP. Então, sem mais delongas, passo a palavra à professora Cristiane e, por favor, uma boa palestra a todas e todos. Professora Cristiane, por favor. Muito obrigada, Felipe, e muito obrigada, Maria Luísa, pelo convite. É sempre muito gostoso estar com vocês, mesmo que seja à distância, com essa nova situação que conhecemos os 2 últimos anos. Oi, Felipe, não sei se vale a pena projetar o PowerPoint, são apenas umas imagens que eu preparei, mas é como você quiser. Se é complicado, não fazemos isso. Eu preparei um texto, porque foram 2 anos também sem apenas ter a possibilidade de falar português, então perdi um pouco o costume. Está ótimo, Felipe. Então, já pode passar para a segunda diapositiva, sim. Então, eu vou ler, preparei o texto, vou ler o texto, acho que é mais fácil para mim neste momento, e depois podemos ter uma conversa sobre o tema. Em dezembro de 2000, o convite me chegou, acho que foi em novembro, quando Maria Luísa me convidou para participar no fórum, e foi nessa altura que estavam muito falando no Éric Zemmour, na candidatura do Zemmour na França. Então, eu queria fazer alguma coisa com essa situação da França. Em dezembro de 2021, Éric Zemmour, candidato à presidência francesa, batizou seu novo partido com o nome de Reconquête, Reconquista. O conceito já circulava antes nos programas da extrema-direita populista na Europa, desde a Alternative für Deutschland na Alemanha até a Vox na Espanha. Apelar para a reconquista pressupõe a ideia de uma conquista ou invasão prévia, uma desapropriação ilegítima por meios violentos. Na historiografia espanhola, fala-se da perda da Espanha, período entre 711, ano da chamada invasão muçulmana, e 1492, ano da captura de Granada e o fim do último reino muçulmano na Península Ibérica. Embora o conceito seja, sem dúvida, de origem ibérica, em alemão ou em inglês não se traduz pelo seu equivalente germânico e se mantém simplesmente o termo em espanhol. Mas foi a França, e não a Espanha, de onde o conceito se espalhou pela Europa no novo milênio. Em setembro de 2012, a França viu nascer a Génération Identitaire. O ato fundador do movimento foi a reivindicação de um referendo nacional sobre a imigração. O local escolhido para o protesto foi o telhado da Grande Mesquita de Poitiers, cidade francesa onde Charles Martel parou em 732 o avanço do Islã. 10 anos depois, em 3 de março de 2021, o movimento foi dissolvido por decreto pelo Conselho de Ministros francês. O decreto de dissolução alega que a geração identitária promove uma ideologia que incita o ódio e a violência, por meio de slogans e mensagens, entre os quais
o decreto cita o de reconquista. Com base nesse argumento, afirma-se que a geração identitaire pode ser identificada como uma formação paramilitar, ou seja, que esta associação deseja entrar na guerra e usa um imaginário e uma retórica guerreiros. Curiosamente, poucos meses após a dissolução por decreto, o candidato à presidência francesa, Éric Zemmour, adota como nome da sua formação política Reconquista, Reconquête, um conceito definido como discurso de ódio. Além do nome do partido, outros elementos discursivos usados por Zemmour na sua candidatura lembram a dissolvida geração identitária. No site do programa eleitoral, Zemmour traduz a imagem da ocupação da mesquita de Poitiers, gravada na retina de todos os franceses, numa promessa de regeneração. A Catedral de Notre-Dame, ressuscitada das cinzas após o incêndio de março de 2019. Junto com essa imagem, Zemmour formula suas prioridades em termos que concordam com o projeto da geração identitária. Cito: por 30 anos, Éric Zemmour tem feito os diagnósticos certos sobre os principais males da França, mesmo que isso signifique muitas vezes pregar no deserto e contra todos. Suas prioridades são extremamente claras e fáceis de lembrar: identidade, imigração, Islã, insegurança, ensino, impostos, indústria e independência. É hora de colocar de volta na França os pontos sobre o i. Pode passar o segundo slide. Antes de 2021, a geração identitária já tinha sido condenada em 2017 devido ao ato fundador na mesquita de Poitiers, por incitação ao ódio racial, de acordo com a lei francesa sobre a liberdade de imprensa. Essa lei de 1881, aplicável a qualquer publicação ou propaganda em vias públicas, contempla como circunstância agravante quando o delito de provocação e difamação visa uma etnia, nação, raça ou religião. A lei foi alterada 2 vezes, em 1972, no contexto da luta contra o racismo, e mais tarde, em 1992, como parte da reforma do Código Penal francês. As 2 datas da alteração da lei francesa são significativas. Coincidem com momento-chave na transição do século XX para o século XXI. A crise do petróleo, em 1973, implica na Europa Ocidental o fechamento das fronteiras para a imigração e faz surgir o debate em volta da integração dos imigrantes. Por outro lado, em 1992, o Tratado de Maastricht estende o direito de voto a residentes europeus, o que leva vários países a flexibilizar o acesso à nacionalidade para imigrantes não europeus, principalmente muçulmanos do Magreb ou da Turquia. Naquelas décadas, nascem novos partidos na França, Holanda, Bélgica ou Alemanha, caracterizados por uma ideologia radical em defesa da identidade nacional. Desde então, a questão da imigração como suposta ameaça à sobrevivência da nação domina o debate político. Em outubro de 2014, Éric Zemmour publicou um livro intitulado Le Suicide Français. Nesse ensaio, analisa os 40 anos que desfizeram a França, em referência ao período desde os anos 70. Em termos dramáticos, o autor evoca o crepúsculo da civilização francesa e escreve: a França está morrendo.
Para que o conceito de reconquista, transferido da Idade Média para a França do século XXI, seja funcional, tem que responder a uma realidade. Essa realidade é formulada como a perda da nação. Apenas alguns meses antes, em fevereiro do mesmo ano, outro publicitário francês, Renaud Camus, publicou seu livro France, Suicide d'une Nation. Pode parecer estranho que a morte da nação seja definida como suicídio, uma morte voluntária causada pela própria nação. Nas ideologias identitárias contemporâneas, o termo está associado com outro, o de substituição, em francês, remplacement. Foi Renaud Camus quem lançou o termo em 2010 e foi a tese da grande substituição, le grand remplacement, que inspirou os jovens da geração identitaire em 2012. Hoje, na Europa, a extrema-direita é associada com o neonazismo. Contudo, para entender sua ideologia, é preciso entender uma das fontes ideológicas do nazismo, que é o supremacismo branco desenvolvido nos Estados Unidos desde o final do século XIX. Os principais conceitos que articulam o discurso neonazista hoje na Europa são de origem pré-nazista. E embora hoje, pelo menos na Europa, a paternidade do termo de grande substituição seja geralmente atribuída ao francês Renaud Camus, a origem do termo nos leva ao outro lado do Atlântico. Pode passar um slide? Em 1916, Madison Grant publicou The Passing of the Great Race, The Racial Basis of European History. O livro adota a perspectiva do nordicismo e postula que a raça branca ou europeia é a base biológica dos nativos americanos. Este último conceito não aponta para os indígenas ameríndios, mas para os descendentes dos colonizadores europeus no continente americano. Para Madison Grant, a raça nórdica é qualificada como europeia, ariana, alemã, branca, saxã, portadora de sangue nórdico, ou sangue branco. A grande preocupação de Grant é o extermínio ou suicídio racial da raça nórdica. Para ele, a principal ameaça vem do preto, categoria oposta à de branco. Na análise de Grant, a ideia de ameaça judaica é muito secundária. No entanto, Grant vai ter uma influência decisiva na política racial do nazismo. O ano de 1924 é um ponto que conecta ambas as ideologias. Em 1924, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Imigração, uma lei que estabelece cotas nacionais para a imigração. A lei foi baseada, entre outras coisas, em dados fornecidos pelo próprio Madison Grant, então vice-presidente da Liga de Restrição de Imigração. Tratava-se de transformar os Estados Unidos em uma reserva de raça ou civilização superior, privilegiando a imigração dos europeus nórdicos. Grant também promocionou a Lei de Integridade Racial. Esta lei, aprovada no estado da Virgínia em 1924, distingue-se pelo critério radical de que uma gota de sangue negro era suficiente para que alguém fosse considerado não branco. O livro de Grant não só teve uma grande influência nos Estados Unidos, também influenciou os higienistas raciais da Alemanha nazista. Em 1925, The Passing of the Great Race foi traduzido para o alemão, sob o título Der Untergang der großen Rasse. No mesmo ano, Hitler publicou o primeiro volume de Mein Kampf.
um texto ditado a Rudolf Hess durante sua estadia na prisão de Landsberg em 1924. O segundo volume de Mein Kampf seria lançado em 1926. Nesta obra, Hitler elogia a política racial americana. Para ele, era um exemplo de como preservar a pureza racial da nação em contraste com a degeneração racial a qual a maioria dos Estados europeus tinham sucumbido. Uma vez no poder, os nazistas se inspiram no modelo americano para seu próprio programa de eugenesia racial. Um dos principais eugenistas do nazismo, defensor das ideias nórdicas, Hans Günther, publicou em 1926 seu Rassenkunde Europas. Hitler reconheceu a influência do livro de Madison Grant, chamando este trabalho da sua Bíblia. A Biblioteca do Congresso preserva hoje o livro de Grant em tradução alemã, com a dedicação pessoal a Hitler. Durante a ascensão dos nazistas ao poder, e mais tarde, quando se tratava de elaborar uma política racial, os Estados Unidos continuaram a ser uma referência. Cientistas alemães estudaram o modelo americano através de intercâmbios acadêmicos, congressos, estadias de estudo, artigos científicos. Em uma publicação de 1934, um acadêmico alemão observou, e cito, como na maioria dos estados do sul da União, crianças brancas e crianças de cor são enviadas para diferentes escolas seguindo as normas legais. A maioria dos americanos também exige que a raça seja indicada em certidões de nascimento, licenças de casamento e certidões de óbito. Muitos estados americanos até chegaram ao ponto de exigir, por lei, instalações segregadas para negros e brancos em salas de espera, vagões de trem, vagões dormitórios, ônibus, barcos a vapor e até mesmo em prisões. Depois de estudar o modelo americano por uma década, os nazistas estavam preparados para implementar sua própria legislação racial, com as leis de Nuremberg em 1935. Nestas leis, a categoria do judeu substituiu o do afro-americano, como a principal fonte da contaminação racial. Preocupados que a adoção da regra de uma gota seria muito radical, os nazistas introduziram uma categoria intermediária entre judeu e ariano, a categoria do Mischling, pessoa de ascendência mista, ou seja, com um ou dois avós judeus. Ao mesmo tempo, o casamento misto e o sexo interracial foram proibidos, como também foram proibidos pela Lei de Integridade Racial em certos estados americanos. Ao contrário das teses de Grant, o contexto social em que Hitler elaborou os fundamentos ideológicos do nazismo não é de pressão imigratória. Pelo contrário, a Alemanha está sob o trauma do Tratado de Versalhes, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, e precisa se reconstruir social, política e economicamente. A questão da imigração estrangeira não é a principal preocupação de Hitler. O perigo da infiltração de sangue impuro na raça germânica ou ariana vem, aos olhos de Hitler, da presença dos judeus dentro da sociedade alemã. Em seus escritos e discursos, o judeu ou semítico é sinônimo de Fremdkörper, um corpo estranho no tecido nacional. Nas conversas de mesa, longos monólogos que Hitler costumava manter em seu círculo íntimo, se podem ver inúmeras coincidências com a obra de Grant.
Assim, por exemplo, em 7 de janeiro de 1942, Hitler explica aos seus comensais, cito, eu não apostaria muito no porvenir dos americanos. Na minha opinião, é um país podre. Também deve ser levado em conta o problema das desigualdades raciais e sociais. Mas é um profundo ódio e repulsa que sinto contra o americanismo. Estou muito mais perto de qualquer país europeu. Tudo da maneira como a sociedade americana se comporta mostra que é um mundo meio hebraico, meio negro. Final da cita. Não é impossível que a repulsa de Hitler pela sociedade americana seja uma consequência das suas leituras de Madison Grant. Quem adverte que a passividade suicida dos nativos americanos gradualmente leva ao extermínio da sua própria raça, que acabaria sendo substituída pelas raças inferiores. Sob o título As raças europeias nas colônias, Grant escreve o seguinte, cito, o resultado da imigração ilimitada é claramente mostrado no rápido declínio da taxa de natalidade dos nativos americanos, porque as classes mais pobres da população colonial, onde ainda existem, não trarão crianças ao mundo para competir no mercado de trabalho com eslovacos, italianos, sírios e judeus. O nativo americano é muito orgulhoso para se misturar socialmente com elas e gradualmente se retira da cena, abandonando a esses alienígenas a terra que ele conquistou e desenvolveu. O homem da velha linhagem está sendo expulso de muitos distritos rurais por esses estrangeiros, assim como hoje ele é literalmente expulso das ruas de Nova York por enxames de judeus poloneses. Esses imigrantes adotam a língua nativa americana, usam suas roupas, roubam seus nomes e estão começando a levar suas mulheres, mas raramente adotam sua religião ou entendem seus ideais. E quando ele é cotovelado para fora da sua própria casa, o americano calmamente olha para fora e instiga outros para a ética suicida que está exterminando sua própria raça. Quanto ao que será a futura mistura, é evidente que em grande parte do país os nativos americanos desaparecerão completamente. Ele não vai se casar com raças inferiores e não será capaz de competir na fábrica e na trincheira da rua com os recém-chegados. As grandes cidades dos dias de Roma, Alessandria e Bizâncio sempre foram pontos de encontro para diversas raças, mas Nova York está se tornando um esgoto de gentio que produzirá muitos híbridos raciais incríveis e alguns horrores étnicos que estarão além do poder dos futuros antropólogos de desvendar. Fim da cita. No Tribunal de Nuremberg, em 1947, o diretor do programa nazista de eutanásia, o Dr. Karl Brandt, referiu-se em sua defesa ao livro de Madison Grant. Ele argumentou que as políticas raciais e eugenistas da Alemanha nazista não tinham sido criados exclusivamente pelo regime nazista. O argumento dele era certo. Além disso, se as leis nazistas foram abolidas após a derrota da Alemanha nazista em 1945 e o país passou por um profundo processo de desnazificação, nos Estados Unidos, as leis raciais e eugenistas permaneceram intactas até várias décadas após o Holocausto. A experiência nazista de construir uma sociedade segregada e purificada durou 12 anos. Nos Estados Unidos, no entanto,
a segregação racial estruturou legalmente a sociedade americana desde a época da independência até 1968. O impacto de 2 séculos de política de segregação racial não pode ser apagado em apenas umas décadas. No estado de Virgínia, a referida Lei para a Preservação da Integridade Racial não só proibiu o casamento interracial dentro do estado, também julgava criminosos os casamentos interraciais contratados em outros estados, despojando crianças nascidas de tal união de seus direitos. A longa marcha em direção à igualdade racial é simbolizada no casal Loving, que só em 1967 viu seu direito à união interracial reconhecido depois que a Suprema Corte derrubou a decisão do Tribunal da Virgínia. Pode passar para novo slide. Uma vez estabelecida a ligação entre o supremacismo branco americano e o nazismo, voltamos para a Europa da pós-guerra. Durante os anos de reconstrução econômica, a maioria dos países do norte da Europa acolheram numerosos trabalhadores de países do Mediterrâneo, primeiro da Itália, Espanha, Portugal e Grécia, e depois do Magreb e da Turquia. A crise do petróleo em 1973 causou altas taxas de desemprego. Foi nesse contexto que nasceram os primeiros partidos xenófobos que exigiram uma política de imigração mais restritiva. A década de 1990, caracterizada por políticas econômicas neoliberais e a globalização, levou esses mesmos partidos a adotar uma posição eurocrítica focada na perda de controle sobre a soberania e as fronteiras nacionais. Em termos demográficos, a realidade europeia do final do século XX se assemelha mais à realidade americana do final do século XIX do que ao contexto do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Para os jovens europeus de hoje, a visão de mundo em Mein Kampf é provavelmente mais distante do que a análise apresentada em The Passing of the Great Race. O suicídio racial, essa ameaça contra a qual Madison Grant alertou em 1916, faz parte do imaginário neonazista do século XXI. Um dos promotores garante dessa continuidade foi Don Black, nascido em 1953, ex-membro da Ku Klux Klan e um dos primeiros em usar as novas tecnologias para difundir as ideias supremacistas brancas e neonazistas no seu site Stormfront, que significa frente de batalha ou ofensiva de batalha. E apela também ao nazismo, obviamente. Em uma entrevista publicada em The New York Times, Derek Black, o filho do fundador da Stormfront, afirma o seguinte. Ele fala: "Meu pai não acha que ele está fazendo nada de errado com outras pessoas. Ele acredita que para os brancos existirem e viverem e terem um país como a América era antes de 1950, todos devem ser da mesma cor e estar juntos porque a raça é uma coisa genética real. A raça é tão real que todas as raças do mundo deveriam estar separadas." Derek Black, nascido em 1989, explica como, a partir dos anos 90, a inovação tecnológica da internet contribuiu para globalizar a propaganda supremacista americana e, ao mesmo tempo, atualizar as antigas ideologias nazistas com conceitos mais apropriados
ao contexto do final do século XX. Como Derek Black disse na entrevista acima mencionada, cito, é importante entender o contexto em que, na minha família, o objetivo do meu pai era promover o nacionalismo branco na internet. Ele foi um pioneiro. Começou no início dos anos 90, desde o início da web e assim por diante, quando cresci, tivemos os últimos computadores, as primeiras pessoas no bairro a ter banda larga, porque tínhamos que manter Stormfront funcionando. Muito antes das mídias sociais, estávamos muito conectados a todo o movimento nacionalista branco no mundo inteiro. Quando eu era pequeno, entrava em salas de chat à noite e eu tinha amigos na Austrália com quem eu falava em certo horário. Eu tinha amigos na Sérvia com quem falaria em outro horário. Para evitar o contato com afro-americanos e hispânicos, o filho Derek foi retirado da escola para ser educado em casa. Ele aprende história mundial através da Enciclopédia Britânica na edição de 1914, que, na opinião de seu pai, melhor reflete a ideologia racial à qual a família sempre se manteve fiel. É interessante notar aqui que é a mesma edição da Enciclopédia Britânica que o próprio Madison Grant cita como fonte em seu livro The Passing of the Great Race, o que indiretamente demonstra como Stormfront bebeu da mesma fonte que inspirou tanto o nazismo. Seguindo os passos do pai, o autodidata Derek, aos 11 ou 12 anos, criou ele mesmo um site supremacista branco para crianças. Nesses anos de autoaprendizagem, o jovem Derek começa a se interessar pela etimologia das palavras. Todos os dias, ele estuda algumas entradas no dicionário etimológico e, pouco a pouco, ele se convence de que o supremacismo branco, para poder crescer, precisava mudar sua linguagem, higienizar o vocabulário para afastar o movimento da sua história de violência. O contexto mundial é importante para entender a virada no discurso supremacista branco que é encarnada pela sucessão geracional do pai ao filho Black, ou seja, por um lado, Don Black, nascido em 1973 nos Estados Unidos com leis raciais, e por outro, seu filho Derek, nascido em 1989, no final da Guerra Fria. O interesse pelos direitos humanos e das minorias a partir da década dos 90 não escapa à atenção da nova geração socializada em um ambiente de crescente polarização sobre a questão da imigração e da sociedade multicultural. De acordo com os novos ventos, essa geração nascida nos 90 adapta sua linguagem. Em vez de falar sobre suicídio racial como Madison Grant em 1916, Derek começa a falar de genocídio branco. Esta virada linguística não é fortuita. O suicídio é um ato individual e voluntário. O autor do ato é responsável pela sua própria morte. O genocídio é um crime cometido por outros, pelo Estado ou pelos imigrantes, contra uma coletividade vítima, que pode ser o povo, a nação. Na terminologia de geração do novo milênio, os termos se invertem. O perpetrador se vira vítima. O agressor vai ser apresentado como defensor. O Black Lives Matter se vira White Lives Matter. A maioria nacional
adota a linguagem das minorias e reivindica os seus direitos. Em seu programa de rádio, pai e filho Black anunciam em 2010 esta operação linguística. Cito: temos que recuperar a autoridade moral com a maneira como falamos sobre isso. O que está acontecendo agora é um genocídio do nosso povo, claro e simples. Nós somos europeus. Temos o direito de existir. Não seremos substituídos em nosso próprio país. Sou uma pessoa branca que está preocupada com a discriminação contra os brancos. Fim da cita. Em 2012, Don Black decide dar mais um passo no caminho aberto pelo filho. Ele desnazifica seu site Stormfront e gradualmente começa a se apresentar como um defensor dos direitos civis brancos, a White Civil Rights Advocate. Se olharmos novamente para a Europa, o ano 2012 é quando nasceu na França a Génération Identitaire. Em seu manifesto fundador, o movimento se apresenta nos termos dos direitos humanos. Fala dos brancos europeus como vítimas de um racismo anti-branco e de uma política de homogeneização e miscigenação forçada. Fala de quebra da convivência e de fratura étnica. Da França, este movimento, formado por jovens nascidos na década de 1990, espalhou-se pela Europa, introduzindo a mensagem supremacista branca americana reformulada de acordo com os parâmetros de uma cultura de direitos humanos e adequada à situação demográfica da Europa do século XXI. Essa atualização discursiva afasta o movimento identitário da ideologia nazista propriamente dita, o que permite os seus membros negarem qualquer ligação ou simpatia pelo neonazismo. Numa entrevista de 2019, o francês Renaud Camus, autor do livro Le Grand Remplacement, afirma, cito, que a Europa está colonizada, ocupada. Ela apresenta a imigração como invasão por um exército estrangeiro. Essa inversão da realidade permite se distanciar do nazismo. E Camus vai dizer que os extremistas me tratam como um neonazista, mas o nazismo me horroriza. Também o movimento identitário alemão se distanciou publicamente do atentado antissemita na cidade de Halle, perpetrado pelo jovem Stefan Bayet em outubro de 2019. Já último slide, Felipe. Já vamos concluindo. Começamos esta análise com referência a Éric Zemmour e o partido Reconquête. A retórica de Zemmour ilustra bem as estratégias de subversão da imagem que caracteriza o discurso da extrema-direita no século XXI. A análise desse discurso nos leva do supremacismo branco americano do final do século XIX à década de 1990, passando pelo nazismo. No entanto, hoje sabemos que Zemmour, como candidato à presidência, não conseguiu convencer os franceses. O avanço dele parou no início de março, apenas um mês antes das eleições presidenciais, no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Enquanto Marine Le Pen aprovava a acolhida de refugiados ucranianos na França, Zemmour se manifestou contra, declarando que não é bom desestabilizar a França, um país que já está submergido pela imigração.
Confundir os refugiados ucranianos com uma ameaça racial foi um erro estratégico que a extrema-direita mais experimentada de Marine Le Pen foi capaz de evitar. Não é que o discurso da Marine Le Pen seja muito diferente. Ela também fala em reconquistar a França para os franceses. Ela também alerta contra a ameaça da grande substituição. Mas nesta última campanha eleitoral, ela procurou higienizar o seu discurso para se apresentar como mulher de Estado, femme d'État, que trabalha para todos os franceses, pour tous les Français, desde um antigo Front National reformulado como Rassemblement National, quer dizer, um frente de batalha rebatizado em convite de união. Enquanto na Espanha, onde o partido de Vox sustenta que a reconquista ainda não está acabada, vários historiadores estão pedindo que a Real Academia da Língua modifique em seu dicionário a definição da voz reconquista. Os promotores desta petição denunciam que associar a definição de reconquista com a construção nacional da Espanha é o resultado de uma leitura tendenciosa do passado e alertam contra o uso do termo na agenda ideológica da ultradireita. Não podemos baixar a vigilância. Já tive a oportunidade de palestrar sobre este tema em novembro de 2019. Apenas um mês depois, em dezembro do mesmo ano, foi publicada por uma editora brasileira a primeira tradução em português do livro de Madison Grant. O tradutor prefere ficar anônimo e apenas se identifica pelos iniciais. Numas palavras do tradutor, ele explica que, cito, esta tradução foi elaborada com vistas ao fim único de divulgar conhecimento sem os filtros institucionais, midiáticos e editoriais do sistema zionista global. E continua a dizer que, cito, esta obra, considerada a mais importante e popular no século XX, parou de ser editada após 1939 e foi lida no mundo inteiro no seu idioma original. Devido ao desconhecimento geral de seu conteúdo, especialmente entre a presente geração de estudiosos e defensores da causa nacional, seja esta identitária, tradicionalista ou conservadora não liberalista em geral, cientes de que sem uma clara consciência racial, individual e coletiva, nenhum projeto intelectual, político ou artístico espiritual a nível pessoal, familiar ou grupal podem ser levados a termo sem o risco de se autodestruírem, presenteio-vos com um novo instrumento nuclear de suas futuras argumentações em prol de um futuro próximo mais belo, justo e verdadeiro. Final da cita. Em sua edição de 17 de maio deste ano, ou seja, 10 dias atrás, sob o título Os números não mentem, o New York Times faz um balanço de 450 massacres cometidos por extremistas políticos na última década nos Estados Unidos. Destes 450, o 20% são associados com o extremismo islâmico, 4% cometidos pela esquerda radical. A metade dos massacres, no entanto, são devidos aos supremacistas brancos. Ontem, infelizmente, este número aumentou com mais uma massacre em nome do supremacismo branco e o grito de "They will not replace us"
as 14 palavras da teoria da grande substituição associada ao 8-8 do hitlerismo. A luta contra movimentos xenófobos do século XXI precisa ter conta da realidade mundial a partir da década dos 90, que é a realidade das novas gerações. E é preciso destacar como o nazismo, com sua ênfase no antissemitismo, é uma etapa intermediária numa cadeia que começa nos Estados Unidos com o supremacismo branco no final do século XIX. E é preciso saber reconhecer os mecanismos manipulativos do discurso por influência dos direitos das minorias conquistadas, os direitos conquistados nestas últimas décadas. Gostaria de acabar com uma nota positiva, de esperança. Mencionei antes o jovem Derek Black, filho do fundador da Stormfront. No livro Rising Out of Hatred, The Awakening of a Former Right Nationalist, o autor reconstrói a biografia do jovem Derek, quem, tendo sido educado numa ideologia de ódio, conseguiu romper com esse ambiente familiar tóxico e aprender a amar o outro. Um processo emancipatório que nos ensina que o ódio é curável. Até aqui fico com a minha palestra. Professora Maria Luísa? Professora Cristiane, muitíssimo obrigado mais uma vez. Suas reflexões nos inspiram para uma linha de trabalho que eu gosto muito e compartilho com você, que é a análise do discurso e como é que esse discurso ele interfere numa realidade que pode culminar ou não, em um genocídio. Eu ressalto aqui para os nossos inscritos neste curso, que informo também que a professora Cristiane, há anos, é nossa frequentadora de vários eventos aqui na USP, sempre trouxe uma contribuição muito grande, considerando que ela é uma especialista em estudos hispânicos, aí vocês vão começar também a entender a sua própria retórica, e há anos ela trabalha na análise antropológica da sociedade multiétnica e dos modelos de convivência e migração, conversões religiosas, nacionalismo e etnicidade. Eu coloquei aqui no chat, inclusive, um dos seus importantes livros, que para mim é uma referência nos meus estudos e na análise do discurso que eu faço, não só sobre o Holocausto, mas trabalhando também com os mitos políticos. Eu tive o privilégio de ter a professora Cristiane Stalaet como a prefaciadora do meu livro Os 10 Mitos sobre Judeus, que saiu recentemente na França. E esse livro da Cristiane Stalaert, eu quero aqui citar, Nenhuma Gota de Sangue Impuro, a Inquisição, uma comparação entre a Inquisição espanhola e a Alemanha nazista, cara a cara, frente a frente. E há um outro livro importantíssimo, que é o Perpetuum Mobile, Entre a Balcanização e a Aldeia Global, que foi publicado em 2004. Então, eu ressalto aqui a contribuição que ela vem trazendo, participando, inclusive, de tribunais que analisam e julgam casos de genocídio. E, na sua palestra de hoje, eu fiz aqui algumas anotações, inclusive para depois abrir para as questões, dizer como que alguns elementos discursivos, e esse foi o fio condutor da sua fala, reconstituindo
alguns elementos discursivos e como é que nós vamos percebendo ao longo de 2 séculos, entrando já no século XXI, identificando, então, uma reciclagem. As palavras, eu anotei aqui algumas, são importantíssimas, inclusive para compreendermos não só a reciclagem, mas a adaptação que os diferentes grupos, desde o final do século XIX, eu tive oportunidade também de estudar alguns panfleteiros, vamos dizer assim, e algumas obras científicas do século XIX, ou pseudocientíficas, como é que a palavra reconquista, né, e aí nós podemos voltar à reconquista espanhola e portuguesa do século, né, do começo do século XV e XVI, como é que essa reciclagem ela vai ocorrendo, e também ressaltar aqui, gostaria que vocês repensassem o papel que, ao longo de séculos, tem as enciclopédias e os dicionários, né? Eu tive a oportunidade de analisar, ainda no meu mestrado, a ideia de pureza de sangue, quer dizer, como é que a palavra pureza infecta, ela vai sendo reciclada até chegar ao nazismo, culminando com a ideia de purificação da sociedade, ou seja, de uma limpeza étnica, principalmente com relação aos judeus. Então, essa palavra purificação, né, ela pode ser reconstituída a partir da tese de Leon Poliakov, o mito ariano, que, a partir já do século XV, propõe a purificação da sociedade ibérica, que é exatamente o trabalho que eu acabei de citar aqui da Cristiane Salaert. Uma outra palavra muito importante, citada por ela também, reconstituindo aqui o fio condutor, né, do próprio discurso da Cristiane, como antropóloga também e analista de discurso, a ideia e o conceito de integridade, né? A integridade étnica, a integridade moral. E essa questão da integridade moral foi trabalhada e analisada pelo nosso palestrante anterior, né? O professor Marcus Gutermann, que exatamente mostrou como que a moral nazista ela interferiu, né, do ponto de vista negativo, conduzindo as pessoas, né, a aceitarem o genocídio como um processo normal, entre aspas aqui, de moralização da sociedade, né? Então, retomo aqui essa ideologização das palavras, a interferência no imaginário, a formação de arquétipos, que é um conceito que eu também tenho trabalhado com relação aos mitos políticos, e a ideia da ameaça. Então, como é que os diferentes discursos vão contribuindo para a construção, né, da imagem do desertor, do corrupto, e ela vai sendo adaptada de acordo com as realidades políticas, né, de cada século. A outra palavra que também a professora Cristiane chamou a atenção é essa ideia das novas gerações, né, das novas gerações identitárias. Eu acho que esse é um conceito muito forte, importante para compreendermos, então, esses movimentos atuais, né, neonazistas, e que vão, ao mesmo tempo, tentando se desnazificar no seu discurso, mas sem perder a proposta de purificação. Isso vem muito a calhar com os atuais genocídios em curso e os crimes de guerra, não é, cometidos, inclusive, na atualidade, pelo próprio governo russo. E o outro conceito, que é o da separação. O próprio discurso propõe uma sociedade dividida, né, dividida desde, eu estou recuperando aqui, então, desde o momento então, da Reconquista, quando o mito ariano é, então, construído a partir da ideia de raças puras e raças infectas. Então, para mim, fica assim, muito claro e muito forte o papel que as enciclopédias e os dicionários, né, um papel perigoso, porque essas terminologias elas acabam se tornando referências para essas gerações identitárias,
que vão, a partir do discurso da extrema-direita ou do discurso neonazista, se identificar com essa moral. A outra palavra decorrente, então, é a de contaminação, que eu já citei aqui, o perigo do imigrante, né, do refugiado, reconstituindo também a figura do judeu como elemento perigoso, e aquela ideia do corpo estranho. Eu acho que esse é um outro elemento colocado aqui pela professora Cristiane, que é o estranho e o estranhamento, né? Esse estranhamento vai sendo construído e reforçado pelo próprio discurso atual da extrema-direita, não só na Europa, mas eu queria lembrar também aqui no Brasil, né? O estranhamento com relação ao negro, principalmente, né? Ao indígena, que continua sendo visto como um autóctone fora de lugar, que não deveria estar ocupando as suas atuais, né? Atuais e antigas, vamos dizer assim, os antigos territórios. E a outra mensagem que deve também aqui ser recuperada é o impacto, né, que esses discursos têm e essa ideia do apagamento. Então, como é que os movimentos de extrema-direita, para não ser identificados com o nazismo, o antigo nazismo, elas vão fazendo uma limpeza nos seus discursos, elas vão apagando, né, deletando, pensando aqui hoje nas redes sociais, vão deletando certas palavras e substituindo por outras que têm um impacto maior, principalmente sobre essas novas gerações. Fico muito feliz com a conclusão final, né, da professora Cristiane, e trazendo vamos dizer assim, uma esperança, não é? E acredito que aqui nós, cientistas, estudiosos e ativistas dos direitos humanos, e é assim que eu entendo o pessoal presente aqui neste fórum, traz, então, uma esperança, né? Uma esperança de dias melhores. Eu agradeço imensamente, professora Cristiane, pelo seu discurso, vamos dizer assim, um discurso que ao mesmo tempo nos oferece uma análise histórica, termina com um alerta, mas deixando em aberto uma luz de esperança. Então, aquele crepúsculo que você citou, não é, de um pôr do sol que vai trazendo uma escuridão, aliás, é uma metáfora que eu uso muito também, né, nas minhas análises, eu acho que mostra que nós não devemos perder a esperança nessas novas luzes, né? Um novo pôr do sol. E também quero ressaltar aqui a condição, não é, de indignação que todos nós devemos ter diante do crescimento desse discurso e na reciclagem adaptada agora, né, para as redes digitais, vamos dizer assim, lembrando aqui o perigo de certos discursos circularem pela internet sem terem uma legislação, não é, que possa, não estou aqui falando em censura, mas que possa alertar os seus consulentes sobre os perigos, não é, desses discursos em constante reciclagem. Então, agradeço mais uma vez. Eu abro agora para as perguntas que vocês possam ter e pediria que as perguntas fossem inseridas aqui no chat. E, Felipe, você pode recuperar, por gentileza, as primeiras perguntas que eu não consegui ler, e aí nós passamos o debate para a professora Cristiane, e, no final, abrimos a palavra para o professor Paulo, né, professor Arthur, e para você, Felipe. Cristiane, muito obrigado mais uma vez pela sua importante contribuição. Felipe, a primeira pergunta, se tem... Essa aqui que eu acabei de colar, do Cássio Coutinho. A senhora quer que eu leia? Lê, por gentileza, que eu estou me localizando aqui. Perfeito. Boa noite. Essa ideia propagada por supremacistas de que há um genocídio branco é a mesma que, por vezes, é denominada Great Replacement, ou há alguma diferença entre os dois conceitos? Cristiane. Não, é a mesma coisa, só que
O que se vê lá é essa alteração da terminologia. Em vez de falar em Great Replacement, usam um termo que tem um valor jurídico, o genocídio. Então, substituição não tem valor jurídico. Então, elas pegaram é o que eu queria explicar, né, no texto, né? Elas procuram terminologia que foi criada principalmente, no caso do genocídio, é uma palavra criada, ou como categoria jurídica criada durante o Holocausto e usado pela primeira vez logo após o Holocausto. Mas muitas das palavras são palavras relacionadas com os anos 90 quando se vai desenvolver todo esse pensamento em direitos das minorias, todo tipo de minorias, e também se desenvolvem, isso não falei disso, mas outra coisa que é importante dos 90 é todo o desenvolvimento dos estudos da memória. Memória pedindo justiça, verdade, justiça, verdade e memória. Os três, muitas vezes esses três termos juntos, e é precisamente o que no final, na palavra do tradutor em português do livro de Madison Grant, ele usa também essa expressão, um futuro mais belo, mais justo e mais, não sei como ele disse lá, mas mais belo, mais justo e verdadeiro. Verdade, memória, verdade, justiça. São esses elementos dos anos 90 que se vê como são usados num contexto que a realidade vai conduzir a uma situação contrária. É realmente, bem, em qualquer momento da história, a linguagem tem sido manipulada com fins de propaganda. A realidade é isso, é o uso da língua para uma finalidade de propaganda que conduz à modificação, à alteração dos contextos ou dos conteúdos da palavra em um contexto que realmente não é o contexto pelo qual a palavra foi, como no exemplo do genocídio, a palavra do genocídio, a categoria de genocídio, não é criada para ser utilizada como estão utilizando neste contexto a extrema-direita. Mas outra coisa que não desenvolvi neste texto é como, é uma coisa que me interessa muito, como a partir dos anos 90, principalmente na Europa, eu acho que a situação do Brasil é diferente, mas a Europa não era um continente de mistura, digamos, né? Quando se formaram os Estados-nações na Europa, não eram Estados-nações perfeitas. O meu país não é Estado-nação, porque tem povoações diferentes, mas não foram países de imigração. E então, a partir dos 90, com a globalização, realmente o que está passando também à medida que os imigrantes conseguem a nacionalidade nos nossos países, vamos ver como em francês, em holandês, em alemão, em inglês, em todas as nossas línguas, que foram línguas nacionais, como vamos perder a conexão entre a palavra
e o significado. Realmente, quando falamos em feminismo, por exemplo, emancipação da mulher, violência doméstica, gênero, tem muitas palavras nos nossos países, religião ou liberdade religiosa. Já não sabemos como definir essas palavras, porque os pontos de vista são realmente totalmente fragmentados. Não sei se estou me explicando bem. Qual foi o caso? Teve um caso na França com um caso de radicalismo islamista, mas que foi uma pessoa acusada de ser polígamo. Então, ele dizia, sim, mas o fato de eu ter várias mulheres não é poligamia, então muitos franceses são polígamos. Então, as leis na Europa, as leis foram feitas num contexto determinado e o contexto mudou muito em pouco tempo. E isso provoca uma crise que estamos atravessando, que talvez precisa ainda de alguns anos de luta contra essa extrema-direita e esperando que realmente se consegue limitar os danos feitos nas nossas sociedades. Cristiane, acho que teremos oportunidade pelas próximas perguntas, não é, de ir completando e ampliando aqui a sua análise. Eu quero ler, aliás, está no chat, se vocês quiserem acompanhar, a pergunta do Carlos Perrini, aspas aqui. Ficou clara a dinâmica linguística adotada pelos perpetradores de ideais eugenistas no que diz respeito à higienização do vocabulário. No espectro político, tal como as mudanças semânticas adotadas na campanha de Marine Le Pen, outras manifestações ideológicas podem ser utilizadas, como o uso de símbolos, para a maioria das pessoas, inofensivos, como beber um copo de leite ou fazer a letra W com os dedos. Trata-se de elementos que são transmitidos e compreendidos apenas para aqueles que já conhecem esses símbolos e que se identificam com os preceitos que eles representam, os chamados dogwriters. Gostaria de saber, pergunta agora, gostaria de saber se isso também pode ser considerado como uma forma de higienizar o discurso supremacista e qual a real influência causada pela utilização destes meios de propagação, de entendimento interno, daqueles que se identificam com os ideais eugenistas. Professora, a pergunta completa está no chat, se você quiser acompanhar. Eu sou a última parte. Devo dizer que não sou realmente especialista de todos esses movimentos, mas o que eu penso, o uso daqueles símbolos é uma estratégia para ir consolidando o sentido do grupo, de você pertencer a uma comunidade que defende certos ideais. Nem todos os que votam para Le Pen na França conhecem isso. Acho que só uma pequena minoria conhece esse tipo de simbologia. Então, os movimentos da extrema-direita, movimentos políticos, abrangem um espectro bastante amplo da população. Bem, não sei, realmente o uso dos símbolos eu acho que é muito limitado. Às vezes eu menciono
já mencionei para os meus alunos o 88, elas não sabiam o que era isso. Eu acho que, bem, não é tão determinante para você, por exemplo, o Vox na Espanha, não sei se na Espanha usam muito esses símbolos que já mais tempo atrás se começaram a usar nesses movimentos de extrema-direita no resto da Europa. Também outra coisa, não em todos os países, porque se fala de extrema-direita na Europa e pensamos que na Alemanha, na França, na Holanda, Bélgica e agora na Espanha, os objetivos são os mesmos, as categorias de pessoas que votam para esses partidos são os mesmos, mas não é verdade. Eu conheço, sobretudo, a Espanha e, sobretudo, Bélgica, e são coisas, a extrema-direita aqui e a extrema-direita da Espanha tem um substrato social bastante diferente, tem umas referências muito diferentes, sociais e não tem comparação, só que todos falamos em extrema-direita como se fosse uma coisa homogénea. E depois, outra coisa que vemos agora também nos Estados Unidos, acho que com o atentado, a massacre de ontem, já estão falando em lobo, acho que se diz assim, não? Lobo solitário. Mas isso também é um engano, porque os lobos solitários, como aquele de ontem, estão na internet. E isso é a importância do Stormfront, que elas começaram a atuar na internet. Então, essa comunidade que conhece bem os símbolos são precisamente os que, quando ocorra alguma coisa, vão ser batizados de lobos solitários. Não são lobos solitários, elas passam horas e horas nesse chat, observando sites na internet e se radicalizando na internet. Então, é uma coisa muito difusa também, o que chamamos de movimento da extrema-direita. Jane, eu gostaria de lembrar, né, a força da chamada estética fascista, que, né, durante o nazismo e durante o fascismo também acabou sendo reciclado, né, para os dias atuais, as botas pretas, os símbolos transformados agora em símbolos neonazistas, né, como é que muitos jovens são seduzidos, né, por essa imagem até certo ponto considerada como uma beleza, né, uma beleza estética, e muitas vezes os próprios símbolos nas tatuagens. Tem um trabalho muito interessante da professora Célia Antonassi, que é de Santa Catarina, da Universidade Federal, e que recupera a força e a reciclagem dos símbolos através das tatuagens. Então, não sou contra as tatuagens, admiro muito, mas eu considero importante, aproveitando aqui a pergunta, não é? Como que essa reciclagem de símbolos ela interfere no imaginário e, ao mesmo tempo, altera a própria moral, não é? Da estética, né? O que é negativo, o que é positivo, simplesmente adotado como o belo, né? Mas aquele belo ele está transmitindo também uma mensagem negativa, vamos dizer, para essa nova geração que você citou, né? Então, eu agradeço, acho que isso é muito importante nos dias de hoje, e mesmo essa ideia do lobo solitário, não é? Que não é tão solitário assim, considerando que nós estamos numa rede, né? São as redes sociais, e como é que esse discurso ele está circulando e interferindo mesmo no imaginário, né? O Jung, do ponto de vista da psicanálise, chamou a atenção
para a construção desses arquétipos, não é? E que são reforçados por essas imagens. Né? Eu lembro aqui algumas leituras do Jung que são importantíssimas para a sua consideração. Temos aqui, retomando as perguntas, uma pergunta do Tiago A. A morte de periféricos pela polícia militar e dos povos originários, exemplos de Yanomamis, seria casos de genocídios? E seria tudo fruto dos discursos de ódio produzido por candidatos de extrema-direita? Trago isso para o conceito brasileiro. Eu acho importante, Cristiane, ainda que você esteja um pouco distante aqui da realidade brasileira, mas essa mesma situação, né, ela vai ser adaptada, os discursos são adaptados à nossa realidade, considerando, né, o desenvolvimento e a ocupação do espaço do discurso da extrema-direita hoje no imaginário brasileiro. Você conviveu com a gente, né, durante alguns anos aqui, tem convivido, dialogado muito. Eu gostaria que você comentasse, ainda estando um pouco à distância aí na sua Bélgica, vamos dizer assim. Muito obrigada. Quer comentar algo sobre isso? Retomando essa ideia da aplicação também em outros espaços, aqui Sim, na Europa. Sim. Acho interessante essa referência aos povos originários e me permite novamente insistir em que quando falamos dessa geração dos anos 90, que é principalmente quando acontece um massacre, um atentado na Europa ou nos Estados Unidos, normalmente são jovens nascidos a partir dos 90. Então, eu continuo, para mim é realmente muito importante entender que elas não conheceram a Guerra Fria, não nasceram com essa coisa do comunismo e essa tensão no mundo, como foi a realidade da minha geração. Para elas, o nazismo é muito distante, mesmo que aqui, nos nossos países, aqui na Bélgica, quase cada semana, ou por não dizer cada dia, na televisão, você pode ver um documentário, um filme, um debate, coisas assim relacionadas com a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, mas mesmo assim, que isso está muito presente para os jovens dessa geração, é distante. Eu acho que pôr como leitura o Primo Levi, que é muito bom. Colocar essas leituras para os jovens, Primo Levi, Anne Frank, tudo isso, mas elas não associam essas leituras com o que está acontecendo hoje no mundo. É por isso que eu vou procurando outras referências, como é esse livro do Madison Grant. Quando você lê a análise da Madison Grant, para um jovem de hoje é mais fácil de reconhecer. Quando eu li Mein Kampf e achei, bem, é um livro perigoso, mas eu, quando li Mein Kampf, a primeira coisa que pensei é que tem livros mais perigosos hoje, porque são mais reais, mais perto da realidade que estamos vivendo hoje. Você lê Mein Kampf e é ler como um livro de história, quer dizer, é ler uma coisa de um tempo que não é atual, com essa ameaça do comunismo e tudo isso, né? E acontece, volto para a questão dos povos originários. Eu estou trabalhando agora muito, por isso estou um pouco desligada
da temática esta de hoje, mas aceitei gostosamente o convite, mas estou trabalhando mais agora nos colonialismos do século XIX, principalmente o Congo de Leopoldo II, da Bélgica. Então, eu vejo mais fácil alertar, por exemplo, o que acontece agora com os povos originários na América Latina ou outras partes do mundo, fazer, mostrar os paralelismos com o século XIX. Tem uma figura como Roger Casement, que é muito interessante, que ele fez como se diz, um informe, um dossiê sobre os abusos no Congo do Leopoldo II e depois visitou a Amazônia peruana e constatou os mesmos abusos nas plantações o caucho, não me lembro, as plantações de Borracha. Borracha, sim, de borracha. Então, eu acho falar em genocídio quando se trata do que passa com os povos originários, acho certo, mas é preciso não misturar com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Quer dizer, eu estudei o termo de genocídio, achei interessante ver como, por uma parte, tem o conceito, a definição jurídica e a aplicação no direito, aplicação de genocídio pelos tribunais, e como o genocídio conduziu a toda uma elaboração derivada, etnocídio, ecocídio, memoricídio, epistemicídio, que não se pode confundir com o que significa genocídio estritamente do ponto de vista jurídico. E vejo a mesma confusão que se está fazendo agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quando se fala em genocídio, eu acho que sempre é preciso precisar. Se você está falando em genocídio de maneira estrita, como termo jurídico, ou em genocídio como termo usado pelos sociólogos ou antropólogos, porque senão vamos vaziar os termos também. Cristiane, uma última pergunta vem da Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira. Professora, como o Vox se relaciona com grupos de independência na Espanha, entre aspas, País Basco e na Catalunha? Sim, o Vox cresceu a partir de 2017, a partir do referendo que fizeram em Catalunha sobre a independência. E o líder de Vox, ele é de origem basco e vem da luta contra o nacionalismo basco. No início era uma formação realmente sem impacto na Espanha, muito marginal, mas a partir do referendo da independência, eles cresceram muito. Eu estive em Madrid poucos dias depois do referendo e Madrid estava inundada de bandeiras nacionais
e a bandeira nacional espanhola não é uma bandeira de consenso, é só a bandeira realmente dos ultranacionalistas, porque a Espanha é um país muito dividido, e a partir de lá não pararam de crescer, mas devo dizer que elas têm também o apoio de certos grupos de imprensa, grupos editoriais, que estão apoiando muitíssimo todo esse movimento de direita, de extrema-direita na Espanha. A última vez que estive em Madrid, já não queria entrar nas livrarias, porque as livrarias estão inundadas por livros que realmente são livros lixo, não valem nada academicamente, nem sem nenhum interesse, mas o poder editorial é tão grande que realmente elas dominam os mídias, os grandes jornais, El País, El Mundo, ABC, todos os grandes jornais já são infiltrados pela extrema-direita. E o que se tem na Espanha agora são muito boas mídias alternativas, mas gratuitas, e têm muita dificuldade para sobreviver. E devo dizer que no início dessa ofensiva da direita tem um livro que não vou fazer publicidade pelo livro, mas se chama Imperiofobia e outra coisa. Essa autora desse livro, no prólogo do livro, ela me cita mal, cita o meu livro, a análise que eu fiz da Espanha inquisitorial e a Alemanha nazista. Então, ela fala que eu, como flamenca, sou promotora da lenda negra sobre a Espanha. Então, cita mal o livro, vejo que não leu o livro, e ela fala que eu acuso os espanhóis de ser nazistas, coisa, Maria Luísa leu o livro, eu não falo isso, seria absurdo, seria misturar as coisas, mas quer dizer, tem uma contraofensiva contra esse sentimento dos espanhóis de elas pensarem de ser sempre atacado desde fora. Esse complexo da lenda negra, que elas associam muito com Flandres, porque foi o primeiro território que perderam, e foi o início da perda do Império, e realmente a Vox está associado com esse movimento. Elas têm também uma fundação, a Constituição do 78 na Espanha se chama de Constituição do Consenso, o intento de construir um consenso na Espanha. Então, esse movimento tem uma fundação que se chama Fundação do Dissenso. Já se vê que não é intenção de conviver, é todo o contrário. Elas pretendem reagir contra essa Catalunha que quer fraturar a Espanha, mas são elas mesmas que estão rompendo a Espanha. Acho muito grave o que está acontecendo, porque já entraram na comunidade de Castela e Leão, já estão governando junto com o PP, com o Partido Popular. Quando, por exemplo, na Bélgica, também tem um movimento da extrema-direita muito forte na parte flamenga, mas até agora, elas nasceram nos 70, mas até agora temos um
cordão sanitário. Todos os partidos democráticos estão de acordo para não governar com elas. Na Espanha não se fez. Em 4 anos ou em 5 anos, Vox já está governando. Então, é uma situação diferente. Professora Cristiane, muito obrigada. Nós vamos encerrando essa parte das perguntas e passando agora para os comentários, não é, dos meus colegas cofundadores e organizadores deste fórum. Então, eu passo a palavra, convido o professor Paulo Borba Casella, seguido depois pelo Arthur e pelo Felipe. Professor Paulo, boa noite, faz tempo que não nos falamos. Muito boa noite, professora Maria Luísa, professora Cristiane Stahlert e a todos os presentes. Muito obrigado, professora Stahlert, pela sua palestra de hoje. É realmente muito adequada em relação à proposta de trabalho do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, e fez menção à complexidade da tipificação e da caracterização do genocídio. Esse já é o 3º ano que desenvolvemos em conjunto esse trabalho, e é realmente um tema muito complexo e multifacetado. De uma certa forma, ligando-se à pergunta do Tiago, eu gostaria de fazer uma ponderação, comparando a sua apresentação, professora, com o discurso da extrema-direita no Brasil, que tem se valido de um componente que torna ainda mais explosivo, que é a invocação de aspectos religiosos. Então, ainda esta semana, o grupo de estudos sobre proteção internacional de minorias da USP, o GEPIM, que eu coordeno, fizemos uma nota de repúdio à manifestação de um líder evangélico de Itaboraí, que chamou as comunidades afro-brasileiras de coisas do demônio. Então, essa hostilização e demonização do diferente, num país de profunda miscigenação e de estruturalmente um país de imigração, não faria muito sentido querer falar em raça pura ou em purificar, porque daí só sobrariam os índios, os habitantes que estavam antes de começarem as sucessivas vagas de imigração. Espalhando um pouco mais no tempo, a gente pode dizer a mesma coisa dos europeus. Então, as grandes invasões durante séculos, então, mesmo antes dos celtas e depois com todas as sucessivas vagas dos povos germânicos. Mas, no caso brasileiro, eu acho que é ainda mais inquietante que o discurso da extrema-direita agrega um componente religioso e daí quem não está conosco está com o demônio. Então, essa é uma componente explosiva. E gostei muito e gostaria de propor aos meus colegas co-organizadores e à professora Stahlert, talvez para o ano que vem, fazermos uma nova palestra sua sobre a questão do colonialismo no século XIX em relação a fenômenos que vemos estão sendo retomados. O tema me interessa muito, estou trabalhando com ele do ponto de vista do direito internacional e tenho já 1000 páginas escritas sobre o assunto que ainda não foram publicadas. Então, é algo que eu acho que se enquadraria perfeitamente com essa linha de trabalho, e foi uma excelente ideia da professora Malu Carneiro de convidá-la hoje para essa exposição, e acho que é uma contribuição importante e espero que a gente possa continuar a contar com a sua presença e colaboração. Muito obrigado. Obrigada pelo comentário. Posso reagir muito brevemente? Antes desta palestra, estava vendo o telediário aqui em Bruxelas e estavam comentando o massacre de hoje nos Estados Unidos
E não sei se vocês vão poder ver também essas imagens, mas passaram as imagens, como é a roda de prensa? A rueda de prensa. As declarações do governador de Texas, o estado onde passou. E eu fiquei quase, não podia acreditar o que aquele homem declarava nessa situação, porque ele começou a falar do demônio, do mal dessa pessoa que cometeu o massacre, o atentado, que era uma pessoa do demônio, quer dizer, palavras que aqui na Europa, pelo menos no norte da Europa, não vão com uma declaração política. E para mim é interessante porque essa extrema-direita no norte, pelo menos no norte da Europa, é menos o caso do Vox, mas é uma extrema-direita secular. E isso é muito diferente no Brasil, com o movimento evangélico, que o debate político é muito mais impregnado de elementos religiosos. Quando aqui na Europa o secularismo contra essa ameaça que elas veem é o Islã. É a única religião que parece ameaçar. O resto é secular, mesmo que não seja a realidade da Europa, porque tem também os cristãos, mas é secularismo versus Islã. E isso é diferente no Brasil, onde a extrema-direita está muito influenciada pelo evangelismo, acho, né? Como nos Estados Unidos também, o componente religioso é muito mais importante. Professora Cristiane, obrigadíssimo. Como sempre, os complementos e as perguntas acabam ampliando os nossos cenários aqui. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o meu querido amigo Arthur Capella. Vamos lá, Arthur, o nosso jovem. Obrigado, Maria Luísa, pelas palavras. Professora Cristiane Stellert, muito obrigado pela fala. Concordo com o professor Paulo, foi um feliz convite, feliz presença a sua palestra. Para não dizer em palavras mais informais, estou completamente encantado pela sua exposição, agradeço imensamente. Gostaria de saber até se em algum momento houve uma publicação desse texto, dessa palestra, porque eu gostaria de aprofundar mais. Eu não conhecia essa relação que você propõe dessa maneira como você coloca, então eu agradeço imensamente, porque tenho interesse em me aprofundar, como alguém que coordena de um dos lados o fórum permanente. Eu chamaria atenção para um aspecto, enfim, simplesmente só para ampliar isso, porque você mencionou na sua fala os discursos que aparecem em publicações, em livros, né, que você mencionou, mas eu penso em outros lugares da indústria cultural que isso tem aparecido também, além de redes sociais. Eu penso em jogos de videogame, que são formas de encontrar novas gerações, que tem alguns jogos, eu não vou mencionar, mas que afirmam, né, de alguma forma, mais explicitamente, supremacia branca, séries, então, são séries de televisão, filmes que, de alguma forma, isso eu tive contato lendo alguns artigos mencionando isso, eu fiquei estarrecido, que são formas de adentrar para uma linguagem nova, para uma mídia nova, para uma tecnologia nova, para além de livros, para além de redes sociais, com discursos que se aproximam dessa prática que você mencionou. Então, acho que é interessante, enfim, do ponto de vista crítico, também atentar para essas novas formas de contato com as novas gerações, que esse discurso encontra para além de redes sociais, para além de livros. Então, acho que isso é muito interessante. Por fim, meu último comentário, isso particularmente tenho lido alguns índices de avaliação de democracia no mundo, enfim, né, o World Justice Project, o Freedom House, entre outros, e é muito interessante isso que você menciona, desse uso indevido ou de conceitos
de proteção de minorias, de direitos humanos, tem sido não sido uma prática simplesmente divulgada em livros e em etc., mas a prática governamental em diferentes estados, menciona-se América do Norte, América do Sul, leste europeu, entre outros lugares, tem sido a prática oficial de governos, do executivo, de subverter o sentido da lógica dos direitos humanos, da separação de poderes, do Estado de Direito, que de alguma forma se arvora um discurso que se chama de Constituição iliberal, né? Se usam os termos da Constituição liberal, política, de direitos humanos, enfim, não é uma discussão nesse momento, mas usam de maneira subvertida para destruir exatamente aquilo que a Constituição democrática ou liberal propugna, né? No limite, são estratégias de limpar ou reciclar, como a professora Maria Luísa mencionou, o sentido das palavras tradicionais do direito, e do direito internacional, de direitos humanos, para negar a pluralidade, a diversidade, aquilo que é próprio da democracia. Então, não fica simplesmente no discurso, em redes, em indústria cultural, fica também na prática política de séries de governantes de países da América Latina, da América do Norte e de outros lugares do mundo. Então, agradeço imensamente, a sua fala me fez refletir como isso conecta com tantas outras questões. Muito obrigado. Passo a palavra para a professora Maria Luísa, por favor. Arthur, muito obrigada. E passo a palavra agora para o encerramento e comentários também do nosso colega coorganizador, Felipe. Felipe, com a palavra, e deixo para você, então, o encerramento. Bom, vou ser bastante breve, e eu prometo não falar da Catalunha, que é um hábito meu, para a senhora saber, professora Cristiane. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela palestra. Nos abrilhantou com esse histórico da extrema-direita e como ela tem se articulado na Europa, o que muitas vezes a gente aqui do Brasil acaba se preocupando e acreditando que é uma questão nossa, quando na verdade isso está batendo na porta de todos os outros países cada vez com mais força. De uma direita antidemocrática, como a gente viu a manutenção do poder de Orbán na Hungria, ou com os números que me assustam particularmente das eleições na França, onde no primeiro turno nós temos 27% dos votos para Le Pen e, pior, 7% de votos, um pouco mais de 7% de votos para o Zemmour, que, apesar de anti-imigração, a gente não pode esquecer que ele é filho de imigrantes também, que saíram da Argélia durante a guerra de independência da Argélia. Então, é uma situação que chama bastante atenção e que, infelizmente, não é uma questão local. E como a senhora bem disse, o Vox na Espanha, só para não dizer que eu, de alguma forma, não falei da Catalunha, o Vox na Espanha com contato com o PP, que é um partido que, se a gente lembrar, tem sua origem na juventude franquista. Então, muitos dos seus quadros, eles vêm da juventude franquista. Assim, o Vox ele não está tão longe de casa quando ele se coliga com o PP. Então, é uma situação bastante complicada e, como o professor Arthur colocou, como o radicalismo, essas posições antidemocráticas, racistas e supremacistas, elas espraiam para outras áreas, seja nos videogames, onde odiernamente vemos manifestações supremacistas e que têm sido manchetes nos jornais, ou também em literatura. A gente não pode esquecer do Michel Houellebecq, por exemplo, com Submissão, e de como isso gerou um certo, no mínimo, um certo desconforto em boa parte da comunidade francesa. E como isso tem sido articulado na França, e não é de hoje. Então, mais uma vez, eu agradeço enormemente a senhora pela palestra de hoje, sobretudo pelo adiantar do horário aí na Bélgica. Agradeço muitíssimo por esse carinho e disponibilidade, porque já é o quê? Quase 1 da manhã. Então, agradeço mais uma vez. E gostaria também de agradecer a todas e todas presentes e que fiquem atentos, porque as palestras dos próximos meses, inclusive a do mês de junho, já está disponível no site da ESA. Podem entrar lá, eu não vou dar o tema da palestra, mas eu digo que a temática vai ser povos indígenas. Só isso que eu digo, não vou dizer o tema total, não vou dizer o título, mas vocês entrem lá no site da ESA OAB, na aba cursos, e já podem se matricular. Então, muito obrigado mais uma vez, professora Cristiane Stalaert, muito obrigado a todas e todas do público, obrigado aos professores
Paulo Borba Casella, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e o professor Arthur Capella, pela presença mais uma vez aqui hoje, e nos vemos no mês que vem, daqui a um mês aproximadamente. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa madrugada de conhecimentos aí. Boa noite. Sim, muito obrigada a todos e boa noite a todos. Cristiane, Tchau. quando der, vamos marcar sua vinda para o Brasil, desde já convidada. Sim. No segundo semestre, eu abro um curso de pós-graduação sobre o discurso da intolerância, e se tivermos oportunidade, acho que poderemos fazer um ótimo debate e análise dos discursos, não é? E a reciclagem das nossas palavras aí, que tanto nos incomodam, né? Meus parabéns, muito obrigada mais uma vez, em nome de todos do Fórum. Paulo Borba Casella, agradeço também Felipe e Arthur. E quero lembrar aqui, não é, que a presença da professora Cristiane, inclusive, foi uma forma do Fórum, não é, abrir espaço, mais uma vez, para a fala das mulheres. Então, garantindo aqui a nossa cota, Cristiane, eu agradeço, viu? Desde já, muito obrigada a todos que aqui estiveram. Muito obrigada.